nos antecedendo para esta live, justamente esta lição que é de muita importância para o nosso conhecimento. A lição que nós vamos tratar hoje é a lição de número 6, cujo tema é o encontro com Deus. A lição que nós estamos trabalhando é a lição de jovens para os adultos nesse trimestre aqui no Clima Bom B. Quem sabe você faz parte de outra faixa etária e não tenha esta lição. Então eu lhe convido para que você abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 5, versículo de número 13 ao versículo de número 15. Livro de Josué, capítulo de número 5, versículo de número 13 ao 15, que diz assim: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe dos exércitos do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: Que me diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estais é santo. E fez Josué assim. Partindo deste texto, o nosso comentarista desta lição, por sua vez, é, na verdade, o comentarista por nome de Reinaldo Odilo. Comentarista, ele extrai desse texto bíblico o tema, que é o tema em apreço, o encontro com Deus. E o nosso comentarista, ele vai se utilizar destes versículos e segmentá-lo, dividi-lo, e traz uma lição temática abordando 3 tópicos. A lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, o nosso comentarista, ele trata sobre a antessala da batalha. A antessala da batalha. Segundo, Deus se revela a Josué. E o terceiro tópico melhor, Deus fala a Josué. Então, nós vamos hoje ver esses 3 tópicos abordados na lição, que é a lição de número 6. Então, a princípio, eu gostaria de trazer uma orientação acerca deste assunto, pois esse assunto tem sido, no campo teológico, um assunto bastante discutido. Não pretendo me estender nesse comentário porque ele é muito vasto. Porém, existe uma certa dissertação acerca de quem seja este homem que tinha uma espada na mão. Em alguns textos de algumas Bíblias, pelo menos a Bíblia corrigida, ela trata justamente de um homem. Porém, outras traduções vai dizer que aqui se apresenta um anjo. Esse anjo se apresenta como o anjo do Senhor. Pois bem, é sobre este encontro deste ser angelical com Josué, o líder de Israel, após a morte de Moisés. Josué, todos nós sabemos, era um servo realmente obediente ao seu líder Moisés. Com a morte de Moisés, Josué assume a responsabilidade e Josué agora tem o compromisso, tem diante de Deus a responsabilidade de levar o povo à terra prometida, que é a terra de Canaã. Então, no primeiro tópico, o nosso irmão vai tratar justamente sobre a antessala da batalha. É nesta hora que Josué, ele sabe que a batalha que vai enfrentar é uma guerra sem precedente, é uma guerra não muito fácil. Então Josué, ele resolve realmente
reservar um momento para estar com Deus, conversar com Deus. É nesse momento que Josué, ele vai em busca da vontade de Deus. O texto bíblico que nós encontramos diz que Josué está justamente ao pé da muralha, né, que cercava a cidade de Jericó. E quando Josué está naquele lugar, acredita-se que Josué estava só. Não se sabe de fato o que Josué primordialmente estava fazendo, mas acredita-se que Josué estava sondando toda a área pela qual ele iria realmente lutar, pelejar, batalhar. E neste primeiro momento, em que Josué se encontra justamente ao pé da muralha, aparece um ser. E aqui no primeiro tópico, o comentarista ele é feliz quando ele aborda 3 subtópicos dentro desse tópico. No primeiro subtópico, o nosso comentarista vai tratar justamente que Josué, ele busca a vontade de Deus. Observe nesse primeiro subtópico o que diz as primeiras linhas do comentarista neste primeiro subtópico. Eu gostaria de pedir à irmã Diva que lesse para mim pelo menos essas 5 primeiras linhas que está no subtópico de número 1 do primeiro tópico. Diante da responsabilidade histórica de fazer uma das maiores de todas as guerras, Josué se retirou sozinho, certamente para refletir, orar e estabelecer estratégias. Continue. Nesse momento, um príncipe do exército do Senhor apareceu-lhe com uma espada desembainhada. A espada desembainhada era uma demonstração de que havia chegado o tempo do juízo sobre os cananitas. Amém. Então, observe que nesse primeiro ponto, o comentarista vai dizer que Josué certamente estava indo em busca de uma direção. E aqui vale uma aplicação já nesse primeiro encontro. Josué era um líder. E todo líder que se preza, ele não faz aquilo que pensa, aquilo que acha, que maquina, deduz querer fazer. Todo líder, para fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus e para que tenha sucesso em tudo aquilo que se faça, é necessário que ele busque de fato a direção, porque quem deve dar a direção de fato para que o líder espiritual tome as decisões certas é o nosso Deus, porque ele é quem realmente sabe como irá concluir a batalha. E Josué sabia que esta não seria uma fácil batalha. Era necessário, era preciso que ele tivesse justamente a orientação divina. E aqui o texto vai dizer que ele se retira, vai ficar sozinho para buscar de Deus uma orientação. E nesse primeiro subtópico é o que ele apresenta para nós. Josué está em busca de Deus em relação à sua vontade. Nesse momento, Josué está buscando de Deus a direção e Deus se manifesta, sim, aparece diante dele um homem segundo as Sagradas Escrituras e acredita-se que seja um anjo e aparece a Josué. E quando está este diante de Josué, segundo as Escrituras, diz que Josué faz uma indagação, perguntando se este seria amigo ou inimigo, estaria com ele ou seria contra ele. Ele se surpreende porque a resposta não é da que ele mais gostaria de ouvir. Certamente, quando Josué escuta que este ser, ele veio da parte de Deus, Josué se surpreende, se dobra diante dele e o reverencia, porque nós sabemos que o enviado de Deus não é maior nem menor do que quem enviou. Jesus ensinando lá em João, capítulo de número 13, o versículo 16, ele vai dizer que o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado menor do que quem enviou.
Então o anjo vem com as prerrogativas justamente do Deus Todo-Poderoso, com a determinação do nosso Deus, até porque anjo é mensageiro, é ele quem traz as notícias, e Josué recebeu essa notícia, que agora ele não estaria só nesta batalha. Isto serve para nós de aprendizado, que quando o líder busca a direção de Deus, ele jamais fica sem a resposta do nosso Deus, que é todo-poderoso. No segundo subtópico, observe que o comentarista vai tratar sobre Josué visitando o lugar da batalha. É estratégico. Todo líder tem que fazer como Josué fez, aprender como Josué tem ensinado com a sua própria vida. Imagine que, como líder, foi buscar a direção de Deus, que é o primeiro ponto positivo, o detalhes que se apresenta na lição, pois ela é cheia de detalhes. E o primeiro detalhe é esse, é que Josué vai pedir a direção. Segundo, Josué vai observar o lugar aonde ele vai batalhar. E não existe nada mais coerente para um líder do que ele justamente olhar o terreno pelo qual os seus pés irão pisar. Bem verdade que Deus havia prometido a Josué que a terra que ele pisasse, Deus o daria por herança, mas era uma batalha muito séria. E Josué sabia que era necessário usar justamente de inteligência, porque o líder, ele precisa fazer uso desta inteligência, desta sabedoria divina, para que possa ter sucesso na batalha. Primeiro ponto, Josué já tinha direção de Deus, já tinha uma resposta de Deus. E segundo, Josué agora vai olhar o campo de batalha. Observe nessas primeiras linhas do subtópico de número 2, o que o comentarista ele narra para nós. Mandiva, por favor, leia para mim, por favor. Conhecer o campo de guerra é uma necessidade para quem está no comando. Por isso, Josué saiu do acampamento em Gilgal e deslocou-se até o pé de Jericó. Ele deveria andar por toda aquela terra, pois onde ele colocasse os seus pés, o Senhor lhe entregaria o lugar. Vemos com isso que a batalha exige ações coordenadas. É por isso que, em nossas lutas, Deus nos deixa responsável por algumas ações, como orar, jejuar e adorar. Amém. Então existe, na verdade, para o líder, esta sabedoria, né? Observar o terreno em que vai justamente batalhar. Segundo alguns historiadores, eu posso até citar um deles, Henry Halley, ele vai comentar para nós que este muro que cercava Jericó, pelo qual Jericó estava realmente cercado, não era um pequeno muro. Segundo Aram, ou seja, Henry Halley, ele comenta dizendo que este muro era uma grande muralha, que chegou já a ser até considerada como uma das grandes maravilhas do mundo. Era uma grande muralha, que segundo ele diz que em cima desta muralha transitava até 5 carros um ao lado do outro, de tão larga que era esta muralha. E o interessante é que Josué sabe que a muralha é tão grande, a muralha é tão larga, que mesmo assim Josué não hesitou em desistir. Pelo contrário, analisou, e agora imagino eu, é um pensamento particular, Josué olhando para aquela muralha, certamente ele iria fazer a mesma pergunta, fez a mesma pergunta que eu faria: como isso vai ser vencido? Uma das grandes muralhas que Josué enfrentou, sabendo que era um grande desafio. Segundo a Bíblia, Josué está observando justamente como vai ser feito aquele negócio. Parece que tem coisas nas nossas vidas que a gente aprende com Josué, né? Quando a gente olha algumas coisas para nossas vidas, nós observamos, existem tantos muros que se levantam, muros que às vezes a gente pensa que não vai ser vencido. E às vezes a gente pergunta como será
que isso vai ser vencido. O extraordinário é que eu vou deixar para relatar depois como é que isso tudo se desenrolou, como é que acontece. Não é? Porque Josué certamente olhou para o muro e disse, eu não sei, se esse muro cair para dentro, vai matar muita gente esmagada, ou seja, o muro vai cair sobre as pessoas, vai matar. E se cair para o lado de fora, talvez afete o seu exército. Como será isso? Como vai acontecer? Josué, quem sabe, está pensando, mas o que vem de Deus é surpresa, né? E Josué sabia que Deus é um Deus que se manifesta nas horas de surpresa para dar vitória ao seu povo. Então Josué, ele vai visitar o lugar. Eu imagino ele olhando como será difícil aquela batalha. Mas mesmo assim Josué continua, está olhando, analisando o terreno pelo qual ele vai justamente batalhar, e assim segue no mesmo pensamento. O terceiro subtópico desse primeiro tópico, Josué busca uma visão estratégica, aquilo que nós estávamos comentando, né? Vai para a batalha, o muro é grande, e agora? Como vencer essa batalha? Na vida não é diferente, eu faço logo a aplicação para nós ganharmos tempo. Na vida não é diferente. Tem momentos que para que a gente tenha sucesso, tenha vitória sobre as lutas, as adversidades, é preciso a gente também fazer como Josué fez, ele usar de estratégia. Se eu fosse citar na Bíblia, seria inúmeras, mas nós vamos ficar essa com que Josué está nos ensinando. A estratégia de Josué justamente para batalhar e vencer justamente os inimigos que eram fortes, os inimigos que não são fáceis de ser batidos e também as dificuldades que se apresentavam naquele momento. Se Josué não fosse um líder decidido, certamente Josué iria desistir desta luta. Mas ele estava guardado sobre uma promessa de que tudo que ele pisasse, Deus daria como promessa a ele, então Josué certamente não hesitou. Vamos e seguiu avante. Então, o primeiro tópico, Josué, a gente aprende com ele que Josué, ele primeiro vai buscar a vontade de Deus. Segundo, Josué, ele observa o lugar da batalha. E terceiro, Josué, ele vai usar estratégia para vencer esta batalha. E a batalha foi vencida, assim, o muro foi derribado e Josué venceu. E desta feita, Deus lhe deu vitória, sim, e o povo louvou o nome do Senhor. Porém, no subtópico de número 2, nós temos aí, Deus se revela a Josué. Observe aí no primeiro subtópico, pois também o segundo tópico está subdividido em 3 subtópicos. O primeiro subtópico está tratando sobre o Senhor dos Exércitos. Observe o que o comentarista narra para nós dentro desse primeiro comentário. Gostaria da irmã Diva lesse para nós. Para Moisés, em Êxodo 3, Deus se apresentou como eu sou o que sou. Agora, ele se declara, por intermédio do seu anjo, como todo-poderoso na guerra. Na verdade, eu sou o que sou, indica que o nosso Deus será o que for necessário que ele seja, inclusive o Senhor irresistível e poderoso na guerra. Continue. Dentre tantos outros títulos mencionados nas Escrituras, a denominação Senhor dos Exércitos, por exemplo, seria utilizada frequentemente por muitos profetas. Pronto. Então, veja, nesse primeiro subtópico nós temos aí o Senhor dos Exércitos. Observe que quando o anjo se apresenta, que Josué pergunta, ele diz que é príncipe. A palavra príncipe, ela vem de principal. Então, o anjo seria um dos principais dos anjos do Senhor. E ele vem em nome do Senhor dos Exércitos. Observe que este anjo, ele vem com esta autoridade, com esta autonomia para entregar a Josué esta mensagem. Observe que Josué, quando se depara justamente com esse ser, ele fica certamente surpreso, porque ali ele está entendendo agora que o que Deus prometeu, Deus estaria a cumprir.
eu entendo aqui, nesse ponto, que o Senhor se apresenta a Josué para se revelar, dizer a ele: Josué, eu te prometi. Então, nesta batalha, não tens tu que pelejar só. Eu estarei contigo, pelejarei contigo. Então, se Deus estava presente, certamente a vitória seria inevitável para o povo de Deus na liderança de Josué. O segundo subtópico, o nosso irmão coloca perto de Deus. Este aqui é um detalhe muito interessante para que nós venhamos aprender. Veja o que é que o comentarista narra acerca quando ele trata perto de Deus. Irmã Diva, por favor. Josué, ao ver o príncipe do exército com a espada na mão, da mesma forma como Moisés agira ao ver a sarça ardendo, aproximou-se daquele ser singularmente maravilhoso, mesmo sem saber quem era, pois Josué certamente tinha o desejo de ter experiências com o Senhor, mas o que ele não sabia é que seria naquele momento. Continue. Esse desejo latente de conhecer e andar com Deus sempre esteve presente na vida daqueles que se notabilizaram como heróis da fé nas Escrituras. Nos dias atuais, igualmente, o Eterno procura os verdadeiros adoradores para colocá-los em lugares estratégicos, o que aconteceu com Noé, Jó, Moisés, Josué, Davi e Daniel. Este é um ponto muito importante, principalmente para nós, que somos cristãos. Perto de Deus, todo cristão que está perto de Deus, ele sempre tende de ter a presença de Deus também. Não é vão que as Escrituras dizem: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Então Josué, ele sabe agora que estar perto de Deus seria realmente o resultado do seu triunfo, porque se Josué está distante de Deus, certamente o fracasso seria inevitável. Porém, como ele está perto de Deus, ele sabe que o Deus Todo-Poderoso jamais iria deixá-lo fraquejar nesta peleja. O terceiro subtópico, o comentarista trata sobre um novo tempo marcado pela espada. No comentário, o comentarista ele vai trazer a seguinte dissertação. Irmã Diva, leia, por favor, esse terceiro subtópico, que tem algo aqui, que é um detalhe muito importante para nosso conhecimento. No evento da sarça ardente, vemos que Deus chamou Moisés para libertar da escravidão egípcia o seu povo. Então, Moisés pediu um sinal a Deus e o Senhor lhe perguntou: o que é isto em tua mão? Mais tarde, podemos ver que em quase todos os milagres, sinais e prodígios ocorridos na terra do Egito e no deserto, a vara de Moisés e também a de Arão, em certas ocasiões, foram instrumentos para a glória divina. Observe, graças a Deus. Observe, então, que o tempo de Josué agora será um tempo diferenciado. Enquanto Deus, no tempo de Moisés e de tantos outros líderes, ele agiu diferente, o tempo de Moisés agora seria diferente, seria por meio da espada. O que é que nós aprendemos aqui com este ponto tão interessante da lição? Tem momentos nas nossas vidas que as batalhas, elas não são vencidas simplesmente como nós pensamos. Às vezes nós temos que empregar a força, né? Como, por exemplo, vou citar um exemplo muito prático de que exige de nós força para isso. Tem batalhas, irmã Diva, que a gente vence na oração, de joelho, intercedendo, mas tem batalha que Deus manda com que você vá, e você enfrente, porque você vai lutar e Deus vai contigo. Isso aconteceu. Eu faço uso de um comentário particular que foi um fato que aconteceu comigo. Já venci muitas batalhas de joelho, já venci muitas batalhas através da oração, mas teve momento que eu tive que empregar a minha força, tive que lutar, agir, é a ação que Deus também quer para que a gente possa alcançar esta vitória. Porque tem pessoas que pensam que a vida cristã, ela só é vencida na oração.
Não, nós precisamos agir não só com a oração, mas com as nossas atitudes. Aqui, o ponto que o comentarista está traçando para nós é justamente o tempo de Josué agora para tomar aquela cidade não seria simplesmente de joelho, porque senão todo o arraial estaria orando. Desta feita, tinha que ser a fio da espada. E o texto bíblico é claro, que depois que Deus abre a terra e o muro cede, Josué entra dentro da cidade e os inimigos são mortos à espada. Naquele tempo, a espada realmente começou a ser um novo tempo para que o povo de Israel tivesse vitória sobre os seus inimigos. Então, nos deixa este ensino nesse terceiro subtópico. Nem sempre você vai receber a sua vitória simplesmente dobrando o seu joelho. Você precisa tomar uma atitude, orar, confiar no Senhor e agir. Porque quando você se levanta e age, Deus vai na sua frente e lhe dá a sua vitória. Então é este primeiro ponto que o comentarista também, nesse subtópico de número 3, ele está trazendo para nós. No terceiro tópico, este aqui eu me detenho um pouco mais, é onde o comentarista vai tratar sobre em que Deus fala a Josué. Esse aqui é o ponto que eu quero chamar a atenção de todos os que estão lendo, acompanhando a Bíblia conosco, e a lição é onde Deus fala a Josué. Observe aí que o comentarista também, ele vai dividir esse terceiro tópico também em 3 subtópicos. O primeiro subtópico, ele trata sobre a falta de discernimento espiritual. Segundo, ele fala que Josué, de fato, é o adorador. E terceiro, ele finaliza dizendo, tire a sandália dos teus pés. Isso aqui, figurativamente, a gente vai trazer à luz, pelo menos, uma aplicação do que seria, mais ou menos, tirar essa sandália dos teus pés. Porém, voltemos para o subtópico de número 1, do tópico de número 3, onde tem por título, Deus fala a Josué. Observe o que o comentarista traz para nós de dissertação. Irmã Diva, gostaria que a senhora lesse mais uma vez esse comentário do nosso comentarista da lição, nosso irmão Reinaldo. Josué perguntou com certa ousadia ao príncipe do Senhor: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? O servo do Senhor visitava frequentemente a tenda da congregação com Moisés. Atravessou o Mar Vermelho e o Rio Jordão. Presenciou as pragas do Egito e os milagres no deserto. Viu o Monte Sinai fumegar pela presença divina, mas ainda assim não consegue identificar o anjo da parte do Senhor. Tal fato nos mostra o quanto precisamos de discernimento espiritual. Peça ao Senhor que lhe conceda discernimento espiritual para que você saiba diferenciar aquilo que é divino do que é carnal ou maligno. Este é um dos grandes pontos interessantes da nossa lição. Né? É inusitado o fato deste ser angelical se apresentar a Josué. E Josué não conseguir identificar. Josué não conseguir saber de fato quem está tratando com ele. Então, observe que Josué vai fazer uma pergunta. Tu és um dos nossos ou dos nossos inimigos? O maior problema, eu faço uma aplicação agora, o maior problema para líderes, me deixe tratar porque estou tratando de um grande líder de Israel, então nós queremos chamar justamente a atenção para este ponto, que é de muita importância. Às vezes as obras sofrem, as obras de Deus sofrem, justamente porque quem está liderando não tem realmente uma visão do céu, uma visão espiritual. E nós sabemos que as coisas de Deus não se discernem pelos olhos carnais, porque os olhos carnais, às vezes,
faz com que a gente erre feio. Porém, se os olhos espirituais estão aguçados, logo nós saberemos discernir o que vem de Deus e o que vem do maligno. É lamentável que o que está acontecendo neste tópico acontece em muitas áreas, podemos dizer assim, do nosso povo, aonde a liderança não consegue discernir as coisas espirituais e as coisas naturais, ela estão justamente sufocando as coisas espirituais. E aí nós deixamos de avançar, estamos retroagindo. Mas que Deus, nesta noite, por meio desta lição, nos ensine realmente a viver de uma forma com os nossos olhos espirituais bem realmente aguçados, para entendermos quando as coisas é de Deus, quando as coisas não são de Deus. E por esta linha, nós já presenciamos e já realmente vimos lideranças destruir trabalhos porque não entende quando é de Deus e quando é do homem. Então precisamos ter essa visão espiritual. Josué, se tivesse visto pelos olhos naturais, Josué teria se surpreendido, porque estaria indo na contramão da vontade e do querer de Deus. Então, Josué vai buscar a presença de Deus, vai buscar uma orientação de Deus e agora se apresenta diante dele. Bem, verdade que a gente sabe, que agora é onde eu vou entrar num ponto de comentário aqui acerca desse ser angelical, que às vezes a gente mistura o entendimento. Por exemplo, às vezes nós recebemos esta visão e não entendemos. Josué não entendeu que aqui era um anjo do Senhor que estava se apresentando como forma de revelação de Deus para ele, para que ele entendesse que ele não estaria só nesta batalha. Infelizmente, eu quero chamar a atenção justamente sobre este anjo. Existem alguns teólogos que trazem uma nota muito extensa acerca de quem seria. Quem sabe é a pergunta que você está prestes a me fazer acerca desse anjo. Não é? Porque aparece o nome anjo, se você olhar na Bíblia, onde tem o nome anjo, ele aparece em letras maiúsculas, como se fosse nome de uma pessoa. E algumas pessoas dizem que esse anjo aqui, por ser o anjo do Senhor, estava se retratando a segunda pessoa da Trindade, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, eu não coaduno com essa linha de pensamento, porque alguém diz que aqui seria Cristo pré-encarnado. Existe dentro do entendimento teológico 3 palavras: pré-encarnação, encarnação e reencarnação. Se Cristo é este ser angelical que se apresenta a Josué, pelo fato dele reverenciar, e ele auto de dizer que era príncipe do exército do Senhor, ser o Cristo, então eu estou dando pano de fundo para a doutrina kardecista que ensina sobre a reencarnação. Se Cristo já era pré-encarnado em uma forma de um ser angelical, então na sua encarnação, como homem no ventre de Maria, ele não seria uma encarnação, ele seria uma reencarnação, porque a doutrina kardecista ensina que a reencarnação é uma pessoa que morreu, que viveu, morreu, e na segunda vida ou na vida posterior, ele pode nascer como um animal, uma barata, uma coisa desta natureza, para se reencarnar. Então, eu não aceito esta linha de pensamento. Isso aqui é um ser, é um anjo. E se o anjo se apresenta, é porque o anjo é um enviado de Deus. Então, Russell Champlin, que é um grande escritor na área teológica, e eu admiro, e eu gosto muito da linha do pensamento de Russell Champlin. O nome dele é Russell Norman Champlin, mas alguém costuma dizer sobre o nome de Russell Champlin. E Russell Champlin, ele vai nos trazer uma nota acerca desse anjo do Senhor, para que nós não venhamos recorrer no erro de dizer que ele é Jesus. Russell Champlin diz o seguinte:
não podemos, porque é precipitada a decisão de afirmar que realmente este ser seria o Cristo, porque assim estaríamos tratando de Cristo no Novo Testamento como uma reencarnação, e seria precipitado dizer qual das 3 pessoas da Trindade estão em manifestação naquele momento. Então, é salutar a gente aceitar e entender, de acordo com a crítica textual do texto, que é simplesmente um anjo enviado do Senhor. Se olharmos direitinho, dá-se o entendimento que fosse arcanjo, porque ele diz que ele é príncipe dos exércitos do Senhor. Então é o principal, e o principal, de acordo com a hierarquia, é o arcanjo. Porém, nós não podemos também afirmar, só podemos dizer que é um anjo do Senhor. Ele veio com as prerrogativas de enviado, aí se coadunam com o entendimento de Cristo quando ele escreve, ou seja, o comentarista João no Evangelho, no capítulo de número 13, que eu fiz uma referência aqui, versículo 15 e o versículo 16, melhor. O versículo 16 é onde Jesus diz que o servo não é maior do que o seu senhor, e também aquele que enviou, não é o enviado, não é maior e nem menor do que quem o enviou. Então o anjo veio com essas prerrogativas. Então Josué dobrar o joelho, reverenciar, não seria contraditório, até porque esse ser angelical veio com essa prerrogativa de atribuir a Deus o poder, toda a honra e toda a glória. Então, eu não aceito essa linha de pensamento. Então, como Josué faltou entendimento espiritual diante de tanta experiência aqui relatada pelo comentarista, isso aqui nos chama a atenção para que nós venhamos ter muito cuidado quando se tratarmos das coisas espirituais. Para a gente entender as coisas espirituais, é necessário que tenhamos uma vida espiritual bem alinhada com o nosso Deus Todo-Poderoso. Assim entenderemos as coisas espirituais. E quando nós não entendemos as coisas espirituais e levamos para o lado natural, estamos propensos a cometer grandes erros, e que esses erros podem trazer grandes tragédias para a obra do Senhor. Então, a falta de discernimento espiritual de Josué foi muito grosseira, porém, serve para nós de aprendizado, para termos cuidado quando estamos fazendo as coisas de Deus, ver as coisas pelos lados espiritual, na forma mais coerente possível. Então, este é o primeiro entendimento que o comentarista traz para nós. E eu chamo a atenção, justamente, para que nós, nesses últimos dias, não tenhamos surpresas, porque as coisas estão se desenvolvendo e aquilo que é natural, muitas das vezes, agora está tomando o lugar do campo espiritual. Eu falo, deixa eu ser detalhista, por exemplo, na separação de uma pessoa para um trabalho do Senhor, na liderança. Às vezes a gente olha pelo lado natural e acredita que aquela pessoa vai preencher o requisito, achando que ela é uma pessoa espiritual, e de fato ela ainda é uma pessoa neófita, natural, ainda não atingiu a dimensão espiritual. E às vezes a gente coloca na frente do trabalho e as coisas desandam, ela, em vez de avançar, ela retroage. Por quê? Porque muitas das vezes nós queremos colocar de acordo com o nosso ego, o nosso desejo, a nossa visão humana, mas quando nós colocamos dentro da visão espiritual revelada por Deus, pode confiar que tudo vai dar certo, porque aquele que chamou, ele aperfeiçoa para a glória do seu santo e bendito nome. Então fica para nós, muito cuidado, principalmente quando for realmente designar alguém para estar à frente do trabalho, para estar à frente de uma obra. Porque a obra que nós estamos tratando é a obra de Deus, e a obra de Deus não pode sofrer dano algum. Por isso que Deus está procurando pessoas espirituais para que a obra ela se suceda de acordo com a sua vontade. Segundo subtópico, Josué, o adorador. Observe o que é que o comentarista trata acerca de Josué. Irmã Diva, por favor, leia mais uma vez, por favor. Segundo a Bíblia de Estudos Pentecostal, Josué teve, aos pés de Jericó, a confirmação da presença de Deus
e do seu exército celestial nas muitas batalhas que ele e o seu povo teriam de enfrentar. Nós não estamos sozinhos em nossas batalhas, pois Deus e seus anjos lutam em nosso favor. Josué, depois de reconhecer a presença do Senhor, o adora. A adoração é um gesto de gratidão, de reconhecimento de quem Deus é e do que Ele pode fazer em nosso favor. Glória a Deus. É isto que é de muita importância para nossas vidas. Hein? Se você que é um líder não é um verdadeiro adorador, você está perdendo tempo na obra de Deus. Isto é o que era Josué, um líder e assim mesmo um adorador. E este verdadeiramente o adorador é aquele que se submete à vontade do seu Senhor. Ele cumpre as suas determinações, ele reconhece que o mérito não é dele, é do Senhor. E aqui Josué certamente está reconhecendo que Deus é com ele, que Deus vai dar vitória. E que tudo não é para a glória nem mérito de Josué, mas sim para a glória de Deus. E o interessante é que o que a Bíblia traz acerca desse fato não é justamente para enobrecer o nome de Josué, é para justamente enobrecer o nome de Deus, porque Josué aqui é simplesmente um instrumento que Deus usou como instrumento vivo para trazer exemplo para nós. É por isso que a Bíblia ela é linda, porque tudo que a Bíblia traz serve para nós de aprendizado e o nosso conhecimento. Então que Deus nos ajude também a ser como Josué, adorador. Tudo que eu faço, tudo que você faz, não pense que é mérito seu, mas atribua a Deus, a Ele, a única, a glória, o poder e a adoração, porque é Ele quem é digno de tudo isto para a glória do seu santo nome. No terceiro ponto, ele vai trazer sobre o tirar das sandálias. Depois que Josué conversa com o anjo vai justamente dissertar para Josué um ponto interessante, é que ele tivesse que ter cuidado no lugar onde ele estava. Então o anjo vai dizer: tire a sandália dos teus pés. Veja o que o comentarista ele vai dizer acerca desse tirar a sandália dos seus pés, e aqui eu vou fazer um endossamento particular também. Mandiva, por favor. O príncipe do exército do Senhor só pediu uma coisa a Josué: descalça os sapatos dos teus pés. Tal ordem indicava apenas uma coisa: reverência ao Senhor, pois Deus é santo. Ele exige santidade e reverência daqueles que se aproximam dele. Sem reverência e consciência de quem Deus realmente é, não podemos ter uma vida de comunhão com ele. A santificação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, é a vontade de Deus para o seu povo. Ser santo significa ser consagrado, separado do mundo, a fim de ter comunhão com Deus. Glória a Deus. Observe que o anjo vai chamar a atenção de Josué nesse ponto, justamente porque o lugar em que Josué está, agora passaria a ser a terra, de uma vez por toda, prometida como Deus havia prometido, chamada de terra que emana leite e mel. Seria um lugar santo, para um povo santo, para que as atitudes também sejam santas. Então não é diferente quando a gente trata para o nosso contexto eclesiástico acerca justamente da sandália dos pés. Então quando o anjo diz, tire a sandália dos seus pés, há um comentarista de um comentário bíblico que ele vai fazer uma dissertação acerca desse comentário, dizendo que o anjo chama atenção porque a sandália que Josué está nos pés ainda é uma sandália com qual ele havia saído do Egito. Ainda tinha resquício da história do Egito, até porque Deus preservou tanto roupa, calçado, tudo no caminhar do deserto. E ali o comentarista, eu achei interessante, que ele disse que quando o anjo se apresenta a Josué dizendo, tire a sandália, é porque agora vai começar um novo tempo. O tempo do Egito passou e agora vai se aplicar o tempo da cidade santa, da terra prometida, a terra que mana leite e mel. Então não é diferente, tirar a sandália aqui é despojar,
de tudo aquilo que era do Egito, para que a gente possa se vestir de uma nova vestimenta, a vestimenta da graça, a vestimenta da santidade. Por isso, vai uma orientação para você que está nos ouvindo. Quando você chegar na casa do Senhor, cuidado, tire aquilo que é do Egito, deixe do lado de fora e entre na santidade de Deus, porque aquele que entra na santidade de Deus tem que ser como ele é, santo, como disse o apóstolo Pedro. De todo o vosso procedimento, nós devemos ser santos. Então, é essa aplicação que o comentarista deixa para nós. Tirar a sandália fala justamente de despojar. Aqui era um objeto que estava nos pés, mas na nossa vida tem que ser tirado tudo. Tirar a sandália para habitar no lugar santo, nós temos que deixar de fora prostituição, como Paulo fala, né? Tem que deixar a carnalidade do lado de fora, a vida contaminada por tanta sorte de erros que nós temos aí no mundo, e realmente entrar na presença do Todo-Poderoso. E o que aconteceu foi justamente isso. Depois que Josué ouviu as recomendações, Josué agora foi para a peleja e Deus deu vitória. O muro cedeu, Josué venceu e a cidade se tornou justamente o lugar sagrado e moradia do povo santo para a glória do nome do Senhor. Então é este ponto que nós estamos concluindo para que você faça suas perguntas e nós possamos esclarecer acerca do assunto que nós tratamos hoje. Só para nós realmente ressaltar novamente e refletir acerca do assunto, né? Nós tivemos aí, Josué busca a vontade de Deus. Primeiro, o líder tem que buscar a vontade de Deus. Não adianta ser um líder sem buscar a vontade de Deus para a sua obra. Segundo, observe que o campo que você está agora é um campo justamente de guerrilha. Então nós precisamos observar onde nós vamos realmente atuar para que com estratégia nós possamos ter vitória diante de tudo aquilo que nós queremos diante do Senhor. Então reconheça que Deus está na sua vida, fique perto de Deus, porque sei que perto de Deus você será forte, longe de Deus você pode estar vulnerável, porque todos aqueles que se aproximam de Deus, ele fica cada vez mais santificado para a glória do nome do Senhor. Terceiro, no segundo subtópico, um novo tempo é marcado. Na sua vida, hoje, começa uma nova trajetória. Saiba você, porque você é crente, você não vem a ter grandes batalhas para enfrentar. Grandes batalhas, todos nós cristãos temos todos os dias. Entenda, a guerra não terminou. Todos os dias nós vencemos uma batalha. E você precisa entender que esse novo tempo na sua vida agora, como cristão, vai marcar a sua trajetória com Deus nesta nova vida espiritual. Não deixe desaparecer da sua vida o discernimento espiritual. Deus há de abençoar a sua vida, seja espiritual. Busque tomar as decisões dentro do âmbito espiritual. Observe que o que você faz no âmbito espiritual, nunca pelo lado carnal, pois Deus sempre lhe dará a vitória. Seja um adorador e também se despoje das coisas do mundo, para que em tudo você seja, como Josué, um grande vencedor. E além de ser você um vencedor, aqueles que estão ao teu lado também venham a ter uma vida bem-sucedida para a glória do nome do Senhor. Então que Deus abençoe a cada um de vocês, né, que estão prestando atenção, ouvindo, acompanhando pelo YouTube acerca desta dissertação. E Deus vai lhe recompensar graciosamente. Então ficamos agora aguardando que você faça a sua pergunta e nós estaremos respondendo em nome de Jesus. Glória a Deus por este estudo maravilhoso que aprendemos da parte do Senhor. Chegou algumas perguntas aqui, vou fazer para o presbítero Ademar, nosso professor. A primeira pergunta
Diz assim, professor: como ser um bom líder? Como ser um bom líder? Vamos observar justamente pela a visão de Josué. Para que nós venhamos ser um bom líder, primeiro, nós temos que ir em busca de saber qual é a vontade de Deus. O líder que tudo faz na obra de Deus, buscando de Deus justamente a sua direção, ele jamais erra. Então, para que você seja um bom líder, busque a Deus. Busque a orientação de Deus. E você jamais vai errar. Jamais. Segunda pergunta que chegou para nós. Devemos acreditar na teofania? A teofania é um assunto estudado dentro da teologia. É compreendida como o aparecimento de Deus, realmente, de forma como, por exemplo, teofanicamente, aquele caso que aconteceu dele na sarça ardente. É uma forma teofânica. Então, a doutrina da teofania, sim, ela tem que ser crida e aceita, porque é uma forma de explicar dentro das Sagradas Escrituras a manifestação de Deus entre os homens. Não tem outro meio para que a gente possa explicar, a não ser pelo meio da forma teofânica. Amém. Então, entendemos que a teofania é o modo que Deus se revela ao homem. Ele usou a sarça, usou também com Moisés a vara, né? E tem N exemplos, né? Para que crermos na teofania. Amém. Diz assim, terceira pergunta. Todo líder é espiritual? Deveria ser, né? Justamente isso. Gostaria que realmente todo líder fosse espiritual. Essa seria realmente o lado primordial de um líder. Porque o líder que ele não é espiritual, ele jamais vai andar de acordo com a vontade de Deus. Jamais. Porque o líder que não é espiritual, ele vai trilhar em pelo menos 3 pontos. Eu acho, eu penso e eu deduzo. Isto vai para o campo da inferência. Inferência é justamente deduzir pelo raciocínio lógico. E tem líder que vai justamente pelo campo da inferência. Nem na Bíblia, teologicamente, os exegetas ensinam que nenhuma destas 3 linhas serve como base e fundamentação para que a gente possa realmente se sustentar nela. Por isso que o líder que anda segundo o que ele pensa, o que ele acha, dentro da forma natural, ele tende a ser um líder fracassado. Mas quando o líder é espiritual, ele tem sucesso em tudo, indiscutivelmente, porque ele é dirigido por Deus. Então, para você que fez essa pergunta, você precisa realmente entender. Se você é um líder, todo líder precisa ser espiritual. E digo, pela Bíblia Sagrada, o líder que não é espiritual, ele não tem sucesso na obra de Deus. Eu entendo também, presbítero, que todo líder precisa ser racional. Isso. Né? Claro que precisa ser racional, mas o que vai ganhar será o espiritual, sempre. Se a gente olhar vários líderes na Bíblia, a gente vai ver até algumas loucuras assim, olhando a olho nu, a gente vai dizer, é loucura, né? Alguém ficar esperando que uma muralha caia, como o senhor disse, o tamanho, a espessura, é loucura o líder crer. Mas quando o líder está debaixo da direção do Senhor, até são as teofanias, né? Exato. Crer, né? E chega até a ser excessivo, porque muitas vezes quem está do lado não crê, mas o líder ele precisa crer naquilo que Deus entregou para ele. Eu posso usar um exemplo para os que estão me ouvindo? Pelo menos um livro que é escrito, que eu gostaria muito que você que está ouvindo e acompanhando, até se puder adquirir, baratinho ele, na Ágape vende, não é fazendo propaganda da Ágape, nem tampouco da livraria CPAD, mas lá existe um livro que é muito interessante, né, para o líder que é espiritual. Os 20 extraordinários homens que incendiaram o mundo, conhecido como os heróis
da fé. Esses 20 extraordinários homens eram líderes espirituais. E o interessante é que esses homens, eles viviam mais de joelho. E o segredo do espiritual é viver mais de joelho. Por quê? Porque na oração é que a gente conversa com Deus. É um contato que nós temos com Deus. E quando nós se debruçamos em dobrar o joelho e conversar com Deus, nas orações, Deus vai sempre dando as orientações e tudo dá certo, né? Aí se cumpre justamente o que Jesus disse a Nicodemos, que diz que o espiritual, ele é como o vento, né? Ele é soprado, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é espiritual. O espiritual, ele, muitas das vezes, ele não faz grandes projetos, mas o irmão citou, na Bíblia, quando nós se debruçamos, principalmente neste ponto aqui que nós estamos estudando, o encontro com Deus, o que eu acho interessante é que Deus, ele não exige de nós que sejamos justamente 100%, que nós não venhamos ser perfeitos, porque perfeito só Ele, mas Deus exige pelo menos que cheguemos à excelência, porque excelência nós podemos fazer. Amém. E aí o espiritual, ele vai pautar-se nessa linha, glória pelo menos no campo da excelência. Tudo que faz o espiritual, dentro da excelência, Deus abençoa e tudo dá certo para a glória do nome de Jesus. Tem uma frase que eu gosto muito que diz, não tem como dar errado quando estamos debaixo da direção do Senhor. Não tem como dar errado, né? Até o que não era para ser, Deus transforma para a glória do nome dele. Queremos agradecer ao Senhor, presbítero Ademar, nosso professor, superintendente aqui da nossa Escola Bíblica Dominical, homem de Deus, abençoado com sua família. A irmã Adriana está ali nos bastidores. Louvamos a Deus pela sua vida. Presbítero, muito obrigado. Que Deus nos ajude, que a gente tenha mais aulas como essa, porque foi uma bênção, viu? Muito obrigado. Amém. Irmã Ketne, agora com os agradecimentos finais. Queridos, a paz do Senhor, nós queremos agradecer aos irmãos que estiveram interagindo conosco aqui na live, amém? Irmã Albertina, que Deus abençoe. Irmã Maria Melo, que Deus abençoe. Manuel Mateus, Tanise Nascimento, que Deus abençoe. Cauã José, que Deus abençoe. Pastor Tony e sua esposa, irmã Cris, que Deus continue abençoando. Estela Santos, que Deus abençoe. Ellen Braga e Ábila Assis, que Deus continue abençoando, amém? Agradecemos aos irmãos que estiveram conosco. Próxima semana haverá também a live, tá certo? Aqui no YouTube ao vivo, e queremos muito que os irmãos continuem acompanhando. Amém? Deus abençoe. Irmã Diva. Glória a Jesus. Que aula maravilhosa, né? Ficamos com um gostinho de quero mais. Glória a Deus. Domingo não teremos escola bíblica, porque será a ministração da Santa Ceia, mas no outro domingo teremos escola bíblica, todos estão convidados, amém? E quinta-feira que vem, uma programação maravilhosa aqui, a live, Neo Kairos. Neos Kairos. Glória a Jesus. E eu já convido a todos também a estarem conosco. Quinta-feira que vem, teremos aqui um psicólogo e teremos aqui uma conversa boa e precisamos da interação do povo. Amém? Irmã Adeilton, vem louvar ao Senhor em nome de Jesus. Quero que valorize o que você